Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos gravar a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. A nossa verdade prática nos diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual, perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa leitura bíblica está no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao 13. Os irmãos podem dar uma pausa e ler ou ler depois. A nossa introdução nos fala assim: o pentecostalismo é uma reação ao evangelho intelectual e ele nasceu no começo do século XX, do século passado. E para se estudar a Escritura, você não precisa ser um intelectual, precisa se despojar de si mesmo para começar a estudar. Você não precisa ser um expert, um PhD, nada disso. Basta você se despojar de você mesmo. Basta ter vontade de estudar a palavra de Deus. Exatamente. O propósito do batismo com o Espírito Santo é buscar uma aproximação com um Deus pessoal e real, o nosso Deus. Nosso primeiro tópico: o que significa batismo com o Espírito Santo? Quando nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo naquele instante. O Espírito Santo vem fazer morada em nós. Porém, o batismo com o Espírito Santo é algo muito especial e diferente. São bênçãos de Deus. As duas, receber o Espírito Santo e ser batizado, são bênçãos de Deus, mas são coisas diferentes. Nosso primeiro item, o fenômeno do Pentecostes. Está lá em Atos 2:4. Ser batizado no Espírito Santo é receber o poder de Deus, o poder do alto, e é isso que nos identifica com pentecostais. Nós temos o batismo com o Espírito Santo. Nas palavras de João Batista, é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista está nos dizendo que o batismo vem de Jesus. E os discípulos foram orientados a esperar em Jerusalém. Jesus havia passado com eles 40 dias após a sua ressurreição. E no dia de Pentecostes, ou 50 dias depois da ressurreição, o Espírito desceu sobre os que estavam esperando. Era o primeiro batismo com o Espírito Santo. Era o início da igreja de Cristo, porque Cristo começou seu ministério quando recebeu o Espírito Santo. E a igreja quando recebeu o batismo com o Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Vocês estão vendo? Eles estavam esperando. E veio um som como de um vento, e veio línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um. Isso acontece também quando Pedro vai à casa de Cornélio. Ali também há este batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo? Sim, Eu graças também. a Deus. É algo sensacional. E em outras passagens bíblicas, esta expressão significa uma vida na plenitude do Espírito. E assim era Estevão. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele estava na plenitude do Espírito e ele podia ter praguejado qualquer coisa. Não, ele se disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque Estevão estava sendo apedrejado, Apedrejado, naquele exatamente. momento. Mas a glória de Deus era tão grande na vida dele que ele preferiu dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É isso aí. Estava cheio do Cheio do Espírito Espírito Santo. O item 2, duas bênçãos distintas. O Espírito Santo nos concede duas formas da sua presença. Quando nos convertemos e quando somos batizados com o Espírito Santo. Quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo em nós. Exatamente. Todos que se convertem de seus caminhos, aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, recebem o Espírito Santo. O Espírito habita neles, e isso é bíblico. Outra coisa é receber o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder. Assim, nós temos acesso agora aos dons espirituais. E os convertidos têm o Espírito Santo, mesmo que não sejam batizados com o Espírito Santo. Os que estavam no cenáculo já estavam convertidos, já tinham o Espírito Santo em suas vidas. João 20, 22 e 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, eles já tinham o Espírito Santo porque Jesus havia soprado sobre eles o Espírito, mas não tinham o batismo com o Espírito Santo. Olha aí, Temo, a importância de você perdoar. É isso aí. Se você não perdoa, você retém o perdão, você não recebe o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não gosta, porque aí você tem mágoa. Porém, agora estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. É uma nova bênção. Assim, temos duas bênçãos distintas. Receber o Espírito Santo, e ser batizado no Espírito Santo. Atos 19, 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Que glória! Paulo vai lá e pergunta: você já conhece o Espírito Santo? Já tem o Espírito Santo? A gente nem sabia que ele existia. Eles já tinham, mas não sabiam. Mas agora Paulo impõe as mãos e o Espírito Santo desce sobre eles, batizando-os com o Espírito Santo. Que glória! No terceiro item, conceito teológico. O batismo com o Espírito Santo é para o que for útil para a obra de Deus. É para ser usado na obra. Exatamente, Milavinha. Geralmente é o início para trabalhar. Foi assim com os discípulos. Quando receberam o batismo, aquele Pedro que era nervoso, que se escondeu, saiu e falou ousadamente no nome do Senhor. Eles estavam escondidos no cenáculo. Quando receberam o Espírito Santo, aí começaram a trabalhar. Aí começou a obra. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para trabalhar na obra, é necessário receber o Espírito Santo em sua vida. Amém. Bom, tem pastores que eu conheci, pastores que não tinham ainda o batismo com o Espírito Santo. Mas um dia no culto, o Espírito Santo desceu sobre aquele homem. Puxa vida. O batismo não nos inicia na salvação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Ele inicia na obra.
para o que for útil para a igreja, para a expansão do evangelho. Se você tem um dom, não é para você se vangloriar, para dizer, olha, eu tenho o dom de profecia. Não, é para a obra, para a divulgação do evangelho, para a expansão do evangelho. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu sou professor de várias matérias, química, física, matemática, teologia, escola dominical. Esse é meu dom natural, mas o Espírito Santo veio sobre mim para que me abrisse os olhos. Pode ocorrer na hora da conversão. A pessoa às vezes se converte Na hora, já recebe o Espírito Santo, já começa a falar em línguas. Eu já assisti isso várias vezes, nós temos 48 anos de evangelho, e pode ocorrer bem depois. As promessas tiveram início no Pentecostes, continuam até os nossos dias. As promessas não deixaram de existir. Não cessaram, não. Nós cremos que Deus disponibilizou para todos os crentes. Não importa sexo, idade, nem se é livre ou se é escravo. Atos 2,18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. É para todas as épocas, em todos os lugares. Foi para nós que nos convertemos em São Paulo, foi para nós quando estávamos em Curitiba, foi para nós quando estávamos em Prudente, é para nós quando estamos em Garça. Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. É para todos. Para todos, exatamente. Que recebe a Jesus como único e suficiente Salvador. E que buscam, principalmente, que buscam. No tópico 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos estudar qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Não é para a salvação, é após a salvação. É como o batismo em águas, não é para a salvação, é após a salvação. Finalidade. O propósito central do batismo com o Espírito Santo é para o serviço divino. E vamos ver alguns aspectos. O primeiro aspecto é para ter poder para uma vida santa, para um serviço eficaz, porque você passa a ter um contato maior com o Espírito Santo. É para ter pureza, o item 2 é para ter pureza, para ter santificação. Isto simbolizam as línguas de fogo, você está sendo purificado. É para revestimento do poder pleno de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E é para a proclamação do Evangelho, para testemunhar de Cristo. Foi isso que eles fizeram quando receberam o batismo. Saíram pregando. Começaram o seu ministério. Começaram o ministério. É para nos conceder o que falar quando formos levar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos concede o que falar. O que eu vou falar para mim? Já várias vezes nós perguntamos isso. O que eu vou dizer para esse casal? O que eu vou dizer para esse homem? Vamos orar para que o Espírito Santo nos revele. Nos revele e nos mostre na hora. Capacite. E nos capacite. É exatamente isso, minha Robinha. Para nos capacitar. No item 2, a capacitação do Espírito. O termo batismo tem um significado, significa ser imergido, mergulhado. E expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs, serão cheios do Espírito Santo, se referem ao Espírito Santo. Este é o propósito da promessa, ser imerso, mergulhar no Espírito, ser cheio. Nós tínhamos um dizer antigamente que ser cheio do Espírito Santo é o copo estar até a boca, a ponto de derramar mais uma gota para transbordando. Efésios 3:5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso da minha Espírito Santo é para a revelação dos mistérios de Deus. Ele vai nos revelando. É para termos o poder de testemunhar de Jesus Cristo. Assim nós poderemos ser testemunhas de Jesus. Atos 1:8.
mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A nossa Judéia hoje é Garça. A nossa Samaria é o estado de São Paulo. E o que mais? Até os confins da terra. Jerusalém é a nossa Garça. Judéia é o nosso estado. Samaria é o nosso país. E até os confins da terra. Também é para poder profetizar, para poder profetizar. Para poder pregar este evangelho. Eu costumo dizer para os meus amigos, a mensagem que vem do púlpito é do Espírito Santo. Normalmente, né? Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Paulo recebeu o Espírito Santo, o batismo, e aí ele começou a pregar e pregou, nossa, um dos maiores pregadores. Foi cumprir a ordem de Cristo. Exatamente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que nós temos que cumprir. Para isso, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. No item 3, é uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para revestir os discípulos de poder, para levarem a mensagem salvadora ao mundo. Os discípulos precisavam deste revestimento. Nós também precisamos. Com certeza. Como podemos receber esse batismo? Primeiro, é Jesus que nos concede. É o Senhor que nos batiza. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vier descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o testemunho de João. Olha, vai chegar um aí que o Espírito vai descer sobre ele. É esse que batiza com o Espírito Santo. É o Senhor, é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Deus por isso. Todos nós devemos buscar o batismo, esse batismo. Meu irmão, se você ainda não é batizado, busque. Porque aquele que busca, acha. Quem bate, se abre. Quem pede, recebe. É para a nossa edificação espiritual. Sabe, não existe uma receita para fazer essa busca. Eu não sei qual é a receita. Eu não sei como é a receita que você dá para receber o batismo. Não tem uma receita, é buscar. É buscar. E buscar, e buscar de novo. E ele atende de várias formas. Tem pessoas que começam a falar em línguas estranhas no meio da rua. Eu já vi testemunhos, ele andava pela rua falando em línguas e não conseguia parar. Eu já vi pessoas levantando o tanque batismal falando em línguas. Exato, e não consegue parar. É algo individual. Deus, ele se manifesta a cada um de um jeito diferente. E é necessário um arrependimento sincero de nossos pecados. Precisa ter fé nas promessas deste batismo no Espírito Santo. Que mais que precisa? Oração e paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40. Verso 1. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente. Então, quando você é batizado, você recebe o dom do Espírito Santo na sua vida. Você recebe o batismo do Espírito Santo, é o dom. No tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes serão batizados com o Espírito Santo. Mas a promessa sendo para todos. Continua sendo para todos, né? Todos os que se converterem, né? Em todos os lugares, em todo o tempo. Porém, mesmo os que não são batizados, têm o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Sim, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, ele vem fazer morada em nós. Exatamente. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas se você ainda não tem, busque. E o primeiro item, as outras línguas. Falar em outras línguas, também chamado de glossolalia, é um dom de evidência externa. Todo mundo vê que você recebeu o batismo com o Espírito Santo.
é uma evidência externa do batismo com o Espírito Santo. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar outras línguas. E esse é o primeiro dom que geralmente recebemos. Outros dois dons vêm depois, mas este seria o primeiro. A presença contínua do Espírito Santo nos leva a obter o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Acho que você pulou O benignidade. fruto do Espírito é o amor, porque é um os só. outros provêm de quê? Do amor. Quem ama tem paz, tem gozo, tem longanimidade, tem Tem benignidade, tem bondade, tem fé, tem mansidão, temperança e por aí vai. domínio próprio. Por isso que está no singular aí. Alguém pode perguntar. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor. O Espírito Santo nos leva a obter os outros dons que nos são concedidos pelo Espírito Santo. Na casa de Cornélio também houve o derramamento do Espírito Santo. Todos falaram em línguas. Foi ali que os gentios puderam viver a glória de Deus, porque todo mundo achava que era só para os judeus. Não era. Atos 10, 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Nós somos gentios, nós éramos gentios. Pois é, mas nós também. Recebemos, assim como na casa de Cornélio, nós também recebemos o dom do Espírito Santo. Amém. Função de línguas. O item 2, função das línguas. O dom de línguas sinaliza a presença do Espírito Santo. Este dom está associado à oração pessoal. É bom você orar em línguas. Agora, você está pregando e fala em línguas, é bom. Agora, você falar muito tempo em línguas, só você. Você não sabe o que está. Normalmente você não sabe o que está falando. Mas era bom que tivesse um intérprete. Porque falar em língua é para edificação. Isso, Né? No livro de Atos, indica o recebimento do poder profético. Atos 2, 16 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Esse é o que estava lá no profeta Joel. Paulo descreve o dom de línguas como a língua do Espírito, por meio da qual conversamos com Deus. O nosso espírito conversa com Deus Nosso em espírito mistério. se alegra quando a gente fala em línguas. O nosso espírito louva a Deus. O dom de línguas é muito útil para a oração, para a nossa devoção pessoal, para a nossa edificação. Para a nossa edificação, para desenvolver a nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ninguém entende o que você está falando lá. Mas o teu espírito está falando. Só se houver uma pessoa que interprete né? Foi o dom de línguas que mostrou o batismo de Cornélio e sua casa. A atualidade das línguas. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos os que se entregarem a Jesus e que buscarem esse batismo. É para todos os crentes em todo tempo, em todo lugar. O dom de línguas é inseparável do batismo no Espírito. Antigamente, para você dizer que era batizado no Espírito Santo, tinha que falar em línguas. No dia de Pentecostes, nós tivemos 3 sinais muito importantes. O falar em línguas é o único que ainda existe até hoje.
Esse dom veio para ficar e ele se repete ao longo da história da igreja. O sinal do som veemente e impetuoso não mais se repetirá. As línguas repartidas como de fogo também não mais se repetirá. Nunca mais os sinais vão se repetir, mas o dom de línguas, esse ficou. A nossa conclusão. O que nós, o povo pentecostal, precisamos após esta lição, saber após esta lição, é que o ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Na conversão, você recebe o Espírito Santo, porque algumas igrejas não aceitam o batismo, mas dizem, quando eu me converto, eu já recebo o Espírito Santo. É verdade, só que você não recebe o batismo. É o batismo que nos capacita a testemunhar de Jesus, nos capacita a ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Esta manifestação do batismo é atual, é para os nossos dias. Até hoje. Até hoje, exatamente. É concedida a todos que buscarem com fé, com obediência, com humildade e persistência. Falar em línguas é o sinal visível inicial do recebimento com o Espírito Santo, meus irmãos. Pode falar um pouquinho sobre isso? Recebimento do batismo com o Espírito Santo. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro aqui é um livro muito importante. É um livro que fala sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Todos deveriam ter. Nos foi presenteado pela nossa irmã Genoveva, de Curitiba, mas é muito importante. Muito importante. Eu estou quase acabando de ler. É de uma importância muito grande. Você quer conhecer a sua igreja? Conheça a sua igreja através desse livro. O que a sua igreja faz, o que significa. Nós vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa aula que pudemos gravar. Obrigada, Deus. Que, Senhor, ela possa surtir o efeito que o Senhor quer, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvi-la, para que possam entender sobre o Espírito Santo. Abençoa, Sejam Senhor. todos edificados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.